Uma geometria secreta conecta a pirâmide de Quéops no Egito ao espírito de liberdade da França e à própria Odisseia do Museu do Louvre. 3 vértices de uma história fascinante. Em sua obra autobiográfica Paris é uma Festa, Ernest Hemingway relata suas visitas ao Louvre, descrevendo o museu como um templo de arte essencial para compreender a beleza. Então, vamos juntos na direção dessa compreensão. O Louvre é o maior museu de arte do mundo e a joia da coroa de Paris. Sua construção levou mais de 600 anos até atingir a forma como o conhecemos hoje, e ele continua em permanente evolução. O complexo tem uma área total de 244 mil metros quadrados, sendo 73 mil metros quadrados de galerias de exposição. No seu inventário, se estima cerca de 500 mil peças, das quais aproximadamente 38 mil estão à vista do público. Com a absoluta importância histórica e artística de suas instalações e do seu acervo, o Louvre recebe mais de 9 milhões de visitantes por ano. É o museu mais visitado do mundo. O grande mestre impressionista Paul Cézanne disse: "O Louvre é o livro no qual aprendemos a ler a arte." Então, faz todo sentido lembrar de um célebre escritor quando nos encontramos diante desta fabulosa construção. A importância arquitetônica e cultural do Louvre está presente, por exemplo, em diversos textos de Honoré de Balzac, onde ele conecta a aura do museu às suas crônicas sobre a alma de Paris. Nascido como uma fortaleza militar na era medieval, a notável evolução do Louvre o tornou guardião da arte e da cultura global. A arquitetura do Louvre, em conjunto tão harmoniosa, é um verdadeiro milagre na união de um mosaico de estilos. As influências passam pelo gótico, o renascimento e o classicismo francês. Porém, desde 1989, com a inauguração da Pirâmide do Louvre, projetada pelo arquiteto sino-americano Yeo Ming Pei, veio o marco de um novo tempo. E o que começou com uma enorme polêmica virou orgulho francês. Embora o arquiteto diga que sua escolha pela forma piramidal foi puramente geométrica e motivada para não bloquear as fachadas históricas, sua criação possui marcas matemáticas que reconectam o Louvre ao Egito. A pirâmide do Louvre possui uma inclinação idêntica à grande pirâmide de Quéops, em Gizé. As proporções matemáticas da pirâmide egípcia, sua perfeita proporção áurea e seu preciso alinhamento geodésico intrigam cientistas e historiadores até hoje. Mistérios de uma geometria secreta que, em nossa visita, começam no deslumbre dessa maravilha arquitetônica. Na prática, o projeto da Pirâmide do Louvre visou dotar o museu de uma entrada central subterrânea para conectar suas 3 grandes alas e melhor receber o crescente fluxo de turistas. E assim, embaixo da Pirâmide do Louvre, literalmente convidando o visitante a mergulhar na história, está o átrio principal do museu. Um espaço monumental e moderno, onde funciona um centro comercial, cafeterias e restaurantes. O som é de uma Babel, com gente de todas as partes do mundo. O espaço conecta os 3 pavilhões do Louvre: Denon, Sully e Richelieu. Vamos para a ala Denon.
Esta majestosa sala, que originalmente foi criada para abrigar os exercícios e demonstrações equestres dos estábulos imperiais, reúne obras fabulosas de diversos períodos. Temos mitologia grega e romana e até peças do barroco francês e italiano. Na Galeria Daru estão antiguidades gregas, etruscas e romanas do museu. Preciosidades como o gladiador Borghese. Uma das vistas mais impactantes na ala Denon é a monumental escadaria Daru, onde no seu topo está uma das estátuas mais famosas do Louvre, a Vitória de Samotrácia. Ela é uma obra-prima da arte helenística grega. A deusa alada provavelmente é do ano 190 a.C. Foi feita para um santuário na ilha grega de mesmo nome. A Mona Lisa, a Vitória de Samotrácia e finalmente a Vênus de Milo formam os 3 vértices das figuras femininas mais famosas do Louvre. Absolutamente impactante é a Galeria de Apolo. A suntuosa decoração dourada simboliza o poder do Sol sobre todo o universo. E não por acaso foi encomendada por Luís XIV, o Rei Sol. Nessa ocasião, seu teto se encontrava em restauro, mas por todo o lado é possível entender por que a Galeria de Apolo é dita como uma prévia do que o Rei Sol fez depois com o famoso Salão dos Espelhos em Versalhes. Aqui estão em exposição permanente a rica coleção de vasos de pedras preciosas dos reis da França, bem como as joias da coroa francesa. Na ala Denon, Sala Molière, a grande estrela é o quadro que projetou Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. Nele se destacam 3 curiosidades. Primeiro, a geometria secreta guia a composição por 3 vértices. No topo, a bandeira da República nas mãos da figura feminina, meio deusa, meio mulher do povo. Na base, os representantes das classes sociais. Outra curiosidade é que por todo o quadro, deliberadamente, o pintor usou variações das 3 cores nacionais: azul, branco e vermelho. Por último, a obra foi inspirada nos 3 dias gloriosos da Revolução de Julho de 1830, quando o povo de Paris se insurgiu contra o rei Carlos X. A experiência sensorial de visitar o Louvre fica mais completa dedicando um tempo para apreciar a vista das janelas de suas 3 alas. A persistência do número 3 nos leva a lembrar que até o lema da República Francesa terminou por ser resumido em 3 palavras: liberdade, igualdade e fraternidade. Tá curtindo? Então já deixa o seu joinha, se inscreve no canal da Televisual e marca o sininho para receber o aviso de novos vídeos. A opulência de Luís XIV, o Rei Sol, foi recriada no teto da Sala Denon. Esse ecletismo neobarroco é uma celebração à história da arte francesa. Nesse templo de culto à beleza da realização humana, a fascinante geometria secreta se repete e tem em seu mais conhecido símbolo a própria perfeição geométrica. Não importa o dia, os visitantes se aglomeram para vê-la, e ela os vê. A enigmática Mona Lisa é uma síntese do fascínio de Leonardo da Vinci pela geometria. A estrutura em triângulo,
frequentemente atribuída como uma inovação de Leonardo, é a base dessa obra de 1503. E vejam o que acontece quando sobrepomos um gráfico de proporção áurea, representação da teoria da composição que remete a 300 anos antes de Cristo. Absolutamente perfeita. Da mais célebre moradora do Louvre, vamos para o que restou da edificação mais antiga na odisseia desse museu. Descemos ao subsolo, onde podemos percorrer as muralhas da base do castelo do Louvre. Entre 1190 e 1215, o rei Filipe Augusto mandou construir uma muralha ao redor de Paris para proteger a capital da invasão dos ingleses. Para reforçar essa muralha, ele manda edificar o castelo do Louvre. É justamente a área do fosso ao redor do castelo que hoje podemos percorrer e observar a grandiosidade dessa construção. Não por acaso, ela é a principal atração da seção Louvre Medieval. Os resquícios dessa construção pioneira só foram descobertos durante escavações arqueológicas entre 1983 e 1992, justamente por ocasião das obras de modernização do museu e da construção da Pirâmide do Louvre. Por isso, parece bastante natural que essa seção, que fica embaixo da ala Sully, a mais antiga do Louvre, nos leve exatamente para a coleção de antiguidades egípcias, uma das mais fascinantes e das mais visitadas do museu. São cerca de 55 mil itens históricos, sendo pelo menos 6 mil em exposição. O visitante percorre mais de 30 salas monumentais e encontra peças com mais de 4.600 anos. Todavia, a coleção de antiguidades egípcias tem uma importância muito além dos números. Primeiro, ela foi responsável por elevar o Louvre de galeria de arte a um dos maiores repositórios do conhecimento humano. Em segundo lugar, é um marco indiscutível de superação do eurocentrismo, uma abertura pioneira para a cultura global. Imaginem que em 1827 o Louvre validou uma civilização africana e não europeia como uma das raízes fundamentais da história da arte universal. E não menos importante é a sua contribuição científica. Com a coleção nasce a egiptologia, fruto do trabalho de Jean-François Champollion. O brilhante linguista francês, que foi o primeiro curador do departamento egípcio do Louvre, foi também quem decifrou os hieróglifos em 1822, através da Pedra de Roseta. E assim, deixamos o Louvre exatamente por onde entramos, reforçando visualmente as nossas reflexões sobre esse lugar. Esse profundo fascínio francês pela cultura egípcia é tão forte na identidade do museu, tão misteriosa e fartamente presente em uma geometria secreta nas obras de seu acervo, que culmina materializado nessa pirâmide de vidro, espécie de conexão transparente entre passado e futuro de ambas as civilizações. Em seus últimos dias de vida, o escritor e pensador alemão Goethe comentou sobre a importância de se expor à grande arte diariamente para elevar o espírito humano. Eis aí uma última e inquestionável conexão entre a geometria das pirâmides, que eram vistas como rampas de luz que conectavam a terra ao céu, e o Louvre, que igualmente eleva o nosso espírito. Como bem resumiu Oscar Wilde, o segredo da vida está na arte.